A paz seja convosco, amados e queridos e nobres, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Hoje é 25 de março de 2022 e nós, semana passada, gravamos uma chamada falando que hoje, exatamente 25 de março de 2022, estaremos trazendo uma reflexão, trazendo um vídeo falando a respeito do que está acontecendo na guerra, que nesse momento, uma guerra terrena, uma guerra humana, entre duas nações, a Rússia e a Ucrânia. Essas guerras estão existindo em todas as partes do mundo, mas os olhos de todas as pessoas, todos os povos, raças, tribos e línguas estão voltadas nesse momento para a Rússia e para a Ucrânia. E nós buscamos um pouco de leitura, de estudo, para entender, interpretar um pouco mais sobre o que realmente está acontecendo, o que pode nos trazer um pouco de paz, um pouco de alívio a entendermos que a guerra realmente nós vivemos ela e ela realmente existe dentro de nós. Para isso, nós pedimos a Deus que Deus nos dê a capacidade e a sabedoria de nós podermos se expressar juntamente. Deixa eu colocar aqui o nosso fone e se expressar justamente sobre o que está acontecendo nos reinos, nas nações, Rússia e Ucrânia. Nossa maior briga, nossa maior busca é pela guerra espiritual, aquela que destrói o homem e que condena o homem, tanto a alma quanto o corpo. Ele pode ser lançado no inferno. Na Bíblia existiu várias guerras terrenas. É assim, trazendo à nossa memória, à nossa mente, as futuras guerras espirituais que poderiam e que podem e que existem na terra, na vida. O Senhor Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, esforça e tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós queremos entoar esta passagem, esta mensagem, porque ao longo da história várias guerras ocorreram. Infelizmente, as guerras sempre existiram, porém Deus não se agrada que elas ocorram. Isso porque só geram tragédias, trazem sofrimentos e grande dor. Como cristãos, também vivemos a guerra espiritual contra o pecado. A única forma de vencer todas elas é recorrendo a Cristo, que tem o poder de nos livrar de todo o mal. E com isso nós queremos entoar aqui o versículo de número 4 e 5 de 1 João, capítulo 5, que diz: ao que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus. O apóstolo João escreveu na sua primeira carta, sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 4 e 5, expressando quais são as guerras, quais os tipos de guerra e como podemos vencer a guerra. Nós buscamos ao redor do mundo, está acontecendo essas guerras. O Informe Money falou há 5 dias atrás que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, discursou nessa sexta-feira 18 em um estádio lotado em Moscou e invocou até a Bíblia para se defender ao favor da sua guerra. No Metrópolis também deixou escrito há 6 dias atrás: Vladimir Putin cita a Bíblia ao defender invasão e diz estar salvando a Ucrânia.
O Globo, também há 6 dias atrás, disse: vamos cumprir nosso plano, diz Vladimir Putin, em alto pró-guerra, organizado pelo governo em estádio de Moscou. Também o Notícias Adventistas também postou há 2 dias atrás: Rússia, Terceira Guerra Mundial e profecias bíblicas. Também no Infinite Day, na política, jogo de videogames vira fonte de desinformação sobre conflitos da Rússia contra a Ucrânia. A UOL Notícias também publicou há 4 dias atrás: Rússia e Ucrânia. Michele Bolsonaro diz orar pelo povo ucraniano. No portal de prefeitura, há 3 dias atrás, Michele Bolsonaro compartilha versículo bíblico em favor dos ucranianos. O Metrópolis, há 3 dias atrás, conselheiros evangélicos de Sérgio Moro e Bolsonaro sucumbindo pecados da Rússia contra os ucranianos e os atos cometidos. A UOL Notícia também há 5 dias atrás voltou a falar: só faltou o ursinho Misha na festa utilizado por Vladimir Putin. Vladimir Putin, ele discursou vários dias, e essas notícias vocês podem buscar e podem entender as notícias que lemos, que eles não estão preocupados com o nível da repercussão, eles não estão preocupados com a qualidade das notícias, eles só querem postar notícias que tragam leitores, que tragam pessoas não influenciadas, não entendidas, não sábias, mas muitas pessoas leigas, para entender e interpretarem suas notícias da forma da quais eles publicaram, Nós vamos buscar um pouco de palavra para trazer mais um respaldo, e eu trago aqui duas pessoas importantes nessa área da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que eles deixaram para os seus leitores uma informação muito importante. Olha para as profecias, é essencial no atual conflito entre Rússia e Ucrânia, dizem especialistas. O pastor lembra que as guerras e rumores de guerra fazem parte do cumprimento de profecias sobre o fim dos tempos. Pastor Jack Ives: o mundo está se aproximando de uma guerra? Essa parece ser a pergunta na mente de muitas pessoas, enquanto as notícias chegam sobre as tensões entre Rússia e Ucrânia. Pastor Jack Ives e Almi Esafet: o mundo está se movendo para uma situação obscura e está bem perto de ver que a séria uma terceira guerra mundial. Ambos concordam que os cristãos deveriam prestar mais atenção nas profecias bíblicas, e aqui afirma que nós, como cristãos, deveríamos estar mais focados e formalizados e familiarizados no que estão acontecendo sobre as profecias bíblicas ao redor do mundo, no Brasil, na sua cidade, no seu estado, na sua rua e no seu bairro e na sua casa. As guerras que estamos todos os dias guerreando ao nosso favor, pela nossa vida, pela nossa pátria celestial. Jack Ives é pastor da igreja Calvary Chapel Chino Hills, na Califórnia, Estados Unidos. E Almi Esafet é fundador da Beorg Israel,
uma organização que fornece os dados preciosos sobre o desenvolvimento de Israel e regiões próximas. A Rússia plantou sementes para o enfrentamento e o enfraquecimento da Europa e da OTAN. Há muitos anos, apontou Stephanie, acrescentando que esta situação remota é décadas de 1930, quando Stalin estava no poder. Stalin estava no poder. Rússia quer que os ucranianos sejam submissos a eles. Stalin deixou os ucranianos famintos porque eles se tornaram nacionalistas. Eles praticamente tinham suas próprias coisas. E então ele pediu aos ucranianos uma certa cota de grãos. E eles sabiam que não deveriam dar a ele com todo. Então, basicamente, Stalin fechou todas as cidades, fazendo com que o povo passasse fome. Isso aconteceu no passado, e todos os ucranianos sabem que este foi um tipo de holocausto ucraniano. Todos eles sabem que a Rússia quer que eles sejam submissos. Contou o pastor Jacques Ibis. Stefanich, pastor dos Estados Unidos, mencionou ainda que, de acordo com Carisma News, que a Ucrânia falou publicamente sobre suas forças de defesa, mas que confio nelas é uma falsa esperança. Os ucranianos estão sendo convencidos que de alguma forma de que tem o poder de parar a Rússia. Isso é triste, porque sabemos o quanto pode acontecer quando foguetes e mísseis forem lançados. Disse a se referir a possíveis lançamentos no Mar Negro, da Bielorrússia e da parte da Rússia. São essas as três direções que subitamente pode atacar. Kiev será derrotada em poucas horas, não é nem questão de dias, disse o pastor Stefanis, observou nas suas observações. Precisamos conhecer as profecias, disse o pastor Stefanis. Pastor Ribes também falou, focado nas questões escatológicas, apontando para um cumprimento da palavra de Deus. Os cristãos precisam lembrar que, mesmo com sinais que parecem apontar para breve retorno de Cristo, esses eventos não são movidos de regozijo. A palavra de Deus será cumprida no tempo de Deus, e nós somos chamados a conhecer essas profecias, julgar e discernir os tempos e a época, disse ele. Precisamos aprender mais sobre a palavra para que você e eu possamos ter a fé mais aguçada, para que nos preparamos e para oferecer às pessoas o Evangelho de Cristo mencionado na palavra de Deus. Além disso, conforme o pastor, desse tipo de assunto não devemos ser motivo de medo para a igreja. Se falarmos sobre essas coisas é porque a Bíblia já alertou sobre guerras, rumores de guerra. É porque não devemos confiar em nossos governos ou líderes políticos, acrescentou o pastor Jabes. Pastor Ibis. Tanto Ibis quanto Startes falam dos eventos atuais, alertam que as pessoas deveriam abordar mais este assunto. Como nação, estamos abandonando Deus, e se Deus nos abandonar como nação, ficaremos aterrorizados, disse o pastor. A Bíblia nunca disse para prepararmos um lugar para Jesus aqui entre nós. Ela diz que o mundo vai ser tão ruim que Jesus virá e nos tirar daqui e depois derramará o julgamento sobre as nações, acrescentou o pastor Stafati.
A Bíblia é mais preciosa que o jornal de hoje. Quando os Estados Unidos tiveram presidentes que seguiram os princípios bíblicos, sendo eles cristãos ou não, tiveram sucesso, disse o pastor Ives ao se referir a John Quincy Adams, James Garfield, Ronald Reagan, Donald Trump, e depois citou que a nação que se arrepende de seus pecados, buscando honrar a Deus, tem a intervenção de Deus quando é necessitado e buscado para interceder pelo seu povo. Podemos confiar na Bíblia, ela é a mais precisa do que o jornal do dia de hoje. Sublinhou Stafford ao lembrar sobre a profecia do retorno dos judeus à terra de Israel. Se falássemos sobre essa profecia há mais de 100 anos, ninguém acreditaria, disse o pastor Stafford. Nossa geração está vendo Deus cumprir as profecias muito mais que qualquer outra geração desde os tempos de Cristo. Não temos o direito de ficar indignados, tristes ou deprimidos. Estamos assistindo a história que Deus escreveu, acrescentou. Conhecer as profecias é algo essencial, disse o pastor Ives, para que nós possamos viver em um mundo espiritual cheio de graça, cheio de bênção, cheio de poder, cheio de harmonia e cheio de glória. Ives também se dirige àqueles cristãos que passaram, que pensam que a perseguição aos cristãos não se encaixa na visão tribulacional. Ele explica que há um ponto cego na teologia cristã americana que leva as pessoas a pensar que toda vez que algo ruim acontece, isso significa que Jesus está voltando. Isso é verdade. Nem sempre algo ruim que acontece no mundo, nas nossas vidas, é porque Jesus está voltando. Jesus volta no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, no cenário que Deus estiver preparado. Por isso, ele exorta a todos que permaneçam fortes na sua fé. Você não precisa se preocupar com nada disso, porque outro lado, você precisa lutar pelo que é certo. Você precisa saber, precisa voltar naquela hora que Deus e você precisa falar quando vê algo errado acontecendo. Disse ainda, segundo o pastor, que é preciso orar pela paz em Jerusalém. Como o texto de Jeremias 29:7 instrui, você deve orar pelo bem-estar da cidade, aonde você mora, para que ela seja abençoada, para que haja paz. Isso vale para Moscou, isso vale para Queens, relacionou. Acho que uma das razões pelas quais as pessoas não entendem tudo é porque não entenderam e não entendem o livro de Apocalipse. Elas dirão as coisas do texto. Temos que estudar a palavra de Deus, certamente, para não nos enganarmos, leitor. Agora, mais do que nunca, acredito que os ensinamentos das profecias bíblicas são essenciais. A igreja é ignorante quanto às profecias, ou recebe os ensinamentos errados e tudo se torna confusão, confuso, destacou o pastor Ives sobre as igrejas atuais. A única maneira de ligar os pontos é com a palavra de Deus. Devemos nos preocupar com o tempo que estamos vivendo e mais ainda, nos preocupar com aqueles que vivem sem Cristo. Deus está se movendo, confie nele, não se confundam, não se apresse, não se atemorize, não perca o seu tempo nas coisas terrenas, mundanas e carnais, mas ganhe espaço, ganhe graça, ganhe bondade diante das palavras de Deus, do poder de Deus, para a glória de Deus. Eu quero deixar aqui alguns versículos que nos entusiasmam a nós vivermos firmes na palavra de Deus, a nós vivermos focados nas palavras de Deus. As guerras existem. O rei Josafá guerreou, o rei Davi guerreou,
Josué guerreou, o rei Davi guerreou essas guerras espirituais vividas no passado, guerreando uma guerra física para apontar para a guerra espiritual. O rei Davi venceu, o rei Josafá venceu, Josué venceu e vários outros reis. O Abraão lutou contra os reis e venceram, porque essas guerras vencidas terrenas aqui na terra, no tempo do Antigo Testamento, no tempo da Antiga Aliança, ela apontando para as guerras vencidas nas novas alianças. Na guerra em Cristo, você é mais do que vencedor. Livro de Salmos 144, versículo 1 e 2. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que reina, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção, o meu libertador, é o meu escudo, aquele que me refugio. Ele subjuga a mim e os povos. Que bênção, que tremendo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou, Jesus Cristo. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades das hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Deuteronômio 24 e 5. Se um homem tivesse casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público durante um ano, estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Precipitação, né? As pessoas precipitadas nos ministérios, nos governos, se precipitam e colocam os pés pelas mãos, não esperam o tempo oportuno de Deus. Provérbios 21, 31 diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Não adianta o homem preparar a guerra, armar ciladas, estatutos, criar projetos, pois é Deus quem vai dar a vitória. Mateus capítulo 5, versículo 9 diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aqueles que, em vez de incitar a guerra, em vez de insultar e ajudar a crescer os rumores de guerra, eles vão lá e fazem uma pacificação. Os governos que, ao invés de ir lá guerrear, lutar, bater, escarnecer, eles pacificam, tentam ajudar a terminar. Deuteronômio 20, 10 diz: quando vocês avançarem para atacar uma cidade, envie-lhes primeiro uma proposta de paz. Antes de guerrear contra alguém, de guerrear contra o reino, de guerrear contra a cidade, de guerrear contra um departamento, envie uma proposta de paz. Envie uma proposta de paz. Gênesis 9, 6. Quem derrama sangue do homem, pelo seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Quando o homem luta contra o homem, ele está lutando contra Deus. Quando o homem destrói um homem, ele está querendo destruir a imagem de Deus na vida daquele homem, pois foi Deus que o criou. Provérbios 20 e 18. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Quem sai à guerra precisa de orientações. Quem vai guerrear e não tem orientação é a mesma coisa de alguém que quer pastorear, quer dominar o ministério, quer vencer a batalha, quer vencer o ministério, mas ele não tem controle, ele não busca instrução, ele não sabe a quem pedir conselho, ele não sabe quem obedecer. Ele é um vernavio, ele é um mar revolto, ele é um vento impetuoso, ele é um fogo destruidor. Ele não sabe
onde colocar as suas armas. O que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, cabe a Deus julgar as nações, mas a palavra de Deus nos dá entendimento para nós subjugar o que está acontecendo nos governos da Rússia e da Ucrânia. O que o governo da Rússia defende? Quem eles apontam como o Deus deles? Quem eles obedecem? Qual é o nível de respeito que ele tem com a humanidade e com os povos? Este governo está ao lado de Deus? Está obedecendo a Deus? A Ucrânia, o seu governo respeita, estabelece, cria os processos e as armações da vontade de Deus e libera o que é e os que são os mandamentos de Deus para que o seu povo viva em paz e harmonia e união? Precisamos primeiramente analisar o governo da Rússia e o governo da Ucrânia, saber diante dos propósitos de Deus quais eles obedecem, quais eles defendem e quais eles querem para a nação. Então, logo vamos entender quais desses dois governos estão a favor de Deus e quais desses dois governos Deus está ao seu lado. Porque a nação vencedora é a nação que Deus permite. Muitas vezes não é a nação merecedora, mas Deus permite para que a nação subjugada entendam que elas precisam se converter, precisa deixar os seus pecados, precisa entregar-se a Deus e obedecer às palavras de Deus, os ensinamentos de Deus, para que o Senhor e Salvador Jesus traga para nós uma paz espiritual. O Senhor Jesus viveu na região de Jerusalém, lá em Israel, Capadócia, Samaria e até os confins da terra. O seu nome foi espalhado. Roma chegou a reconhecer, após a sua morte, em uma carta escrita por Pilatos, que Jesus realmente era o Filho de Deus, enviado para salvar o mundo. Existe esta carta, quais foram enviadas por Pilatos para César em Roma. Então todos reconhecem, todos sabem que Deus tem o poder de construir, destruir todas as coisas e reconstruir todas elas de novo. Estamos aqui nesta tarde para trazer para você, e você pode compartilhar, você pode dar o seu like, curtir, comentar, você pode compartilhar, enviar para os outros, para que alguém entenda que a nossa guerra, ela é espiritual, está aqui dentro. Eu não posso rir, eu não posso achar graça, eu não posso desmoralizar, eu não posso desrespeitar as guerras que as pessoas estão vivendo fisicamente, as nações, as cidades, os países, os estados, os governos estão vivendo uma guerra física. Eu não posso entrar nesta batalha com ironia, com graça, com riso. Eu tenho que entrar como um intercessor, como alguém que está fazendo o papel de buscar a previsão de Deus, a intercessão de Deus, para que Deus intervenha nessa guerra e acabe com essa destruição. Vidas são ceifadas, pessoas são mortas, vidas são destruídas, pessoas são danificadas, aleijadas, destruídas, maltratadas, famintas, pobres, cegas e nus. E nós precisamos interceder para que Deus faça na vida dessas pessoas o melhor acontecer, que é onde a mão de Deus, o poder de Deus, ela chega, ela transforma, ela muda, ela abençoa, ela faz coisas maravilhosas. Que Deus, em Cristo Jesus, traga para nós uma revelação completa, e o Senhor venha trazer abundantemente libertação na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua mente, nos seus lábios, no seu coração, no seu entendimento, nas suas mãos, nos seus pés, no seu caminhar, no seu ir, no seu falar, no seu pessoal, no seu profissional, seja em quaisquer for as áreas. Deus tem o poder de entrar e fazer a diferença. Basta você pedir a Deus a sua intervenção, pedir a Deus que Ele ajude, que Ele complete a obra, que Ele determine a vontade dEle, que o poder dEle se manifeste, que a graça dEle se revele, que o poder dEle seja justo,
que o Senhor é poderoso, maravilhoso, toda graça superabunda. Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Se o Senhor, no primeiro versículo diz: aquele que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo, a sombra de poder descansará. Então você vai ver 10.000 cair ao seu lado, e você vai ver 1000 cair ao seu lado, sua direita, sua esquerda, e você não será atingido. A Bíblia diz no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, se Jesus diz: sem mim vocês não podem fazer nada. E tem alguém que quer fazer alguma coisa sem convidar Deus. Várias guerras na Bíblia: Josafá, Davi, Josué, Abraão. Nenhuma das pessoas dessas guerrearam sem a permissão de Deus. Nenhuma delas lutaram, nenhuma delas venceram sem a intervenção de Deus. Sem Deus estar prestes. A nação brasileira precisa da mão de Deus. A nação brasileira precisa do poder de Deus. A nação brasileira precisa da graça de Deus. A nação brasileira precisa do amor de Deus, para que o poder de Deus se manifeste em graça, glória e unção. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que Deus em Cristo Jesus te lave, te purifique, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo traga para você uma revelação completa. Você tem que entender que você pode ter vários diplomas, você pode ter vários anéis no dedo, mas sem Jesus você não pode fazer nada. Não é o cargo político, não é o cargo administrativo de uma empresa, não é o seu ministério, é Jesus, não é você, é Jesus, é Ele quem faz, é Ele quem pode, é Ele quem é. Você só precisa entregar-se completamente a Ele, entregar-se completamente aos pés do Cordeiro Imaculado, do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E a obra salvadora do Senhor fará em você uma morada eterna, fará em você um poder sobrenatural. Eu te convido a você compartilhar, enviar, comentar, curtir todas as nossas redes sociais. E que Deus te abençoe nessa hora, 13 horas e 45 minutos desta tarde de sexta-feira, 25 de março de 2020. O Senhor te abençoe e te guarde, não só hoje, mas para todo o sempre, pelos séculos dos séculos, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu quero se encontrar com você na glória, no céu. Que Deus nos abençoe. Fique na paz. Deus te abençoe.